Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a imensa alegria, a honra e a grande satisfação de receber a professora Maria Paula Dallari Butti, conhecida como Paula Dallari, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Departamento de Direito de Estado, onde concluiu a sua livre docência, onde fez o concurso de livre docência, concluiu o seu doutorado e onde atualmente preside a comissão de graduação, né? Além da sua tarefa destacada na USP, também na Procuradoria da USP, né? Eu destacaria do currículo da professora Paula, né, o fato de ter sido secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, consultora jurídica do MEC e procuradora-geral do CAD, né, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Professora Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo, da sua agenda tão concorrida, para esse diálogo aqui com os advogados de São Paulo e do Brasil. Muito obrigada, doutor Jorge. Eu é que agradeço a gentileza do convite. É uma satisfação poder participar dos encontros e dos debates da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Como nós conversávamos antes, essa escola tem uma marca da presença da professora Ada Pellegrini Grinover, né, saudosa professora, que eu aproveito aqui para homenagear. Recentemente nós tivemos a alegria de dar o nome da professora Ada Pellegrini para a primeira sala da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que tem o nome de uma professora mulher. Né? Quem conhece a faculdade, já passou por lá, sabe que ali são homenageados sempre figuras do Império em geral, mas sempre homens e brancos. Então, recentemente, essa tradição ruim foi quebrada, foi atribuído o nome a uma sala de Luiz Gama, que é uma figura notável de advogado negro, fez uma militância em prol da emancipação, da libertação de pessoas escravizadas, negros escravizados, e mais recentemente uma homenagem à professora Ada Pellegrini, que representa tantas mulheres que já passaram pelos bancos da faculdade, hoje professoras que se dedicam a promover o direito. Então, é uma alegria queria fazer desse momento também uma homenagem à professora Ada, que tanto serviço, tanta inovação prestou ao direito brasileiro e também a essa escola que tem essa importante missão. Homenagem mais do que merecida e já registrada aqui nesse nosso bate-papo. Professora, para nós conversarmos aqui na nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria fazer uma provocação que conjuga duas áreas que você conhece muitíssimo bem, né, tanto pelas suas experiências profissionais, quanto pelas pesquisas acadêmicas, né, que são as políticas públicas e o ensino jurídico. Então, eu lhe perguntaria inicialmente quais são as vantagens de integrar conhecimentos em políticas públicas ao ensino jurídico e quais conteúdos você entende fundamentais nesse sentido. Olha, sua pergunta é muito boa, porque dá oportunidade para falar de um assunto, as políticas públicas, que é muito falado, muito conversado, mas mais difícil de entender do que a gente imagina. Quem se formou até os anos 90, ou mesmo no começo dos anos 2000, ouviu muito nos currículos tradicionais do direito, se fala da teoria do Estado, se fala no Estado, no direito constitucional, no direito administrativo, no direito público de maneira geral. A menção às políticas públicas, ela é feita geralmente para abrir um pouco o horizonte do que é tratado no direito público tradicional, poder incorporar elementos que pesam sobre as escolhas que os governos fazem para, por exemplo, implementar um determinado direito. Vamos ilustrar isso, porque eu acho que vale a pena ilustrar, porque para a gente sair de uma coisa que é um pouco difícil de entender, mas afinal, o que são políticas públicas? Para a gente entender que elas têm uma aplicação prática muito grande, exatamente para poder enfrentar temas complexos. Vou ilustrar com a questão do Fundeb, que está aí, todo mundo está acompanhando, é um programa da maior importância, que acabou de ser votado e aprovado em 2 turnos pela Câmara dos Deputados, e agora vai ser submetido a um debate no Senado. O Fundeb é veiculado por uma emenda constitucional. Né? É a renovação de uma emenda constitucional que foi aprovada em 2006, vai expirar agora em 2020, e essa emenda aprovada, a PEC, a proposta de emenda aprovada pela Câmara, vai transformar esse programa num programa permanente.
Dizendo isso, eu poderia dizer, bom, mas alguém que estudou direito constitucional é capaz de ler uma emenda constitucional, entender o trâmite das emendas, e eu não precisaria ir para essa nova fronteira, uma coisa mais complexa das políticas públicas. Lê do engano, porque o que nós vamos ver é que por trás do debate das políticas públicas, mesmo quem acompanhou pelo jornal percebeu que uma das dificuldades desse tema é o aporte de recursos que o governo vai colocar nesse programa. Esse programa não discute só dinheiro, e também nos dá uma oportunidade de chamar atenção para o público da ESA, para esse público de direito, e dizer, olha, hoje, para a gente entender certas questões importantes do governo, o direito tem que se abrir para entender minimamente, ninguém vai fazer curso de economia, mas nós temos que entender minimamente variáveis econômicas que pesam sobre as escolhas políticas. E o conhecimento de políticas públicas, ele pretende dar alguns instrumentos para a gente fazer essa leitura. E uma coisa importante é que não é só economia, senão eu diria, vamos ficar acompanhando aqui o debate dos economistas. Eu acho que o debate dos economistas, ele distorce um pouco o fato de que, para configurar um programa como o Fundeb, não é só direito que está em questão. Aliás, o meu campo de pesquisas mais recente procura exatamente desenvolver um pouco mais aquele campo tradicional da teoria do Estado, que o aluno de direito estuda no primeiro ano, então, às vezes, ele estuda a teoria geral do Estado no primeiro ano, depois ele até esquece. Ele vai para a parte mais técnica do direito, e nem sempre ele lembra que tudo que está por trás de escolhas legislativas, ou daquilo que um governo implanta, daquilo que o governo decide executar, tudo aquilo é revestido de política. A gente pode não querer ir para o campo da política partidária, porque, afinal, o direito ele tem uma alçada mais abrangente, mas é importante a gente saber que o processo legislativo ele está todo permeado dessas escolhas dos partidos, né? Então, as políticas públicas, elas pretendem, quando são trabalhadas pelo lado do direito, usar o conhecimento do que é o processo legislativo, como é que as leis tramitam, como é que elas são aprovadas, o que é o processo judicial, quer dizer, o que é levado para a justiça, o que está sendo posto para decidir, que tipo de alcance uma decisão vai ter, se ela vai ser mais bem executada ou não, são coisas que o conhecimento tradicional do direito já nos coloca, e a visão de políticas públicas pretende agregar, então, uma certa sensibilidade para conseguir ler os indicadores, saber a importância dos indicadores, e também, então, uma sensibilidade para o campo da economia, uma sensibilidade para o campo da ciência política. Saber que, por exemplo, a discussão de se o Estado tem ou não tem recursos, que aparentemente é uma discussão econômica, na verdade embute uma discussão política muito mais profunda. Sabe que certas escolhas baseadas em questões econômicas embutem escolhas políticas e significam consequências políticas para frente. Então, as políticas públicas necessariamente lidam com... Eu procurei dar um exemplo, e o doutor Jorge vai poder me dizer se eu fui bem sucedida e como é que eu posso esclarecer isso melhor, mas eu queria dar um exemplo da complexidade que está por trás das políticas públicas. Então, estudar políticas públicas ou ter essa abrangência para as políticas públicas é dar alguns instrumentos para que quem quer estudar e compreender essas políticas tome contato com essa complexidade, para que a gente não pretenda simplificar artificialmente aquilo que é complexo. Por isso é que eu não consigo trabalhar uma discussão como a do Fundeb, ou como a do financiamento do SUS, etc., exclusivamente com os elementos que o direito tradicional nos dá. Professora, pegando, já que nós falamos em política pública, né, e nessa interface com o direito, né, eu queria trazer um outro conceito aqui para o nosso debate, que é o de juridificação da política. Né, alguns chamam de politização do judiciário, não é exatamente a mesma coisa, mas, enfim, são expressões que se ouve periodicamente, né? Como é que acontece o controle judicial das políticas públicas e quais são as implicações sobre os demais processos de produção e aplicação do direito? Esse é um tema que sempre interessou muito os profissionais do direito, são todos os controles jurídicos sobre políticas públicas. O controle judicial é um deles, não é o único e talvez nem seja o mais importante, né? Eu tenho sempre insistido nesse ponto, porque exatamente as políticas públicas,
o universo delas que chega ao Poder Judiciário é relativamente pequeno. Existe o direito participa da produção das políticas públicas, por exemplo, no processo legislativo. Né? Então, é muito importante para uma política o desenho institucional, que é o chamado desenho institucional. Como é que a lei define? Voltando para ilustrar aqui para o Fundeb. Então, essa PEC que foi aprovada pela Câmara dos Deputados deixa vários pontos para regulamentação posterior. Eu li um artigo de uma pessoa que tem feito um importante trabalho, a doutora Hélida Graziani Pinto, chamando a atenção para isso. Tem 12 pontos dessa emenda vão depender de regulamentação posterior. Isso é o que a gente chamaria, na linguagem de políticas públicas, um problema de desenho institucional. Né? Então, para ilustrar que nem tudo depende, o judiciário ele não vai poder sanar esse defeito. O ideal era que essa matéria já tivesse toda regulamentada, porque toda vez que você faz uma regra e deixa a regulamentação para depois, isso é feito por um problema político, porque as forças políticas não têm coesão suficiente para criar uma regra que seja, cujo cumprimento possa ser exigido em seguida. Então, você vai ter que jogar para uma outra rodada, o Congresso vai discutir, e depois dali vai sair uma regra passível de execução. Então, a judicialização das políticas públicas, eu acho que ela é importante. Sempre com um grão de sal, né? Você não pode jogar toda a execução das políticas públicas para o judiciário decidir. É muito importante que as leis sejam bem feitas e que elas sejam completas o suficiente para que todos que vão estar envolvidos na sua aplicação saibam como e possam executar. O Brasil é um país muito grande, tem 27 estados, né, unidades da federação, 5.570 municípios. Se a gente imaginar que cada lugar vai executar de uma maneira, esse é um problema que a Covid-19 nos colocou, infelizmente, no campo da saúde, é isso que está acontecendo. Então, você tem, né, mais de quase 6 mil decisões diferentes, encaminhamentos diferentes para um problema que devia ter uma coordenação federal. Então, mesmo que eu espere alguma coisa do judiciário, não vai ser um bom resultado, né? As políticas públicas mais importantes, elas dependem de coordenação. Então, o mundo jurídico, só para fechar aquilo que eu dizia no início, o controle judicial é um componente importante, mas eu tenho controles importantes, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, por exemplo, dos tribunais de contas dos estados. E eu imagino que é um assunto para a gente se interessar daqui para frente, é que o Estado brasileiro deve ganhar mais competência, embora o que a gente está vivendo agora seja a antítese, seja o oposto disso, mas o que eu acho que seria ideal é a gente ganhar mais competência para ter controles mais coordenados, para ter mais cooperação federativa, porque o que o Brasil avançou no período democrático, entre 93 e 2016, mais ou menos, foi no sentido de melhorar os arranjos federativos, por exemplo, tem mais cooperação federativa em matéria de educação, tem mais cooperação federativa em matéria de saúde, em matéria de assistência social. Então, nós estamos vivendo uma crise muito aguda com a pandemia, que é uma crise de saúde, uma crise política tremenda, e precisamos fazer um esforço para entender por quais caminhos essa crise vai ser superada. E eu entendo que esses caminhos vão ser baseados na retomada dos modelos que deram certo e deram muito certo. Né? A base do SUS, a organização do SUS, deu muito certo como organização federativa, o Fundeb, com todas as suas limitações, ele apresenta um caminho muito promissor, é por ali, e nós vamos precisar retomar esse caminho para ter coordenação federativa e controles mais inteligentes, controles que atuem em grande escala, que é uma característica das políticas públicas, que a gente possa atuar pelo judiciário, mas que a gente possa atuar preventivamente nos grandes desenhos das políticas antes, para ter menos custo e mais resultado. Professora, nós entramos agora um pouco, né, já nessa questão política, né? Esse ano em particular, o tema volta à tona com muita força, não só pela crise que nós vivemos aí no meio da pandemia, mas também porque, em tese, é um ano eleitoral, né? Não temos certeza de que a eleição efetivamente vai acontecer, mas é um ano eleitoral, teríamos eleições municipais. E aqui eu queria entrar numa questão relacionada, que entrelaça os dois temas, né? Políticas públicas e eleições. No Brasil,
a agenda de políticas públicas ela tende a ser seguida pós-eleição, né? E nós temos métodos para observar as escolhas que condicionam políticas públicas. E por fim, quais seriam, dentro desses métodos, aqueles que seriam melhor assimilados por juristas, né? Pelos operadores do direito? Bom, eu acho que a abordagem das políticas públicas ela veio para ficar, e a gente está vendo ao longo da pandemia sites especializados, linguagem especializada, e quando você toca no método, acho que você me dá a oportunidade de falar de alguma coisa que eu venho pesquisando. Dos esforços que eu estou fazendo é justamente transformar essa coisa tão complexa em alguma coisa mais simples que os advogados, que os profissionais do direito possam trabalhar no seu dia a dia. Então, uma das coisas é essa, eu acho que os controles, e hoje quem fala em direitos, como a gente falava ao tempo da Constituição, direito da saúde, direito da educação, assim por diante, direito do meio ambiente, sabe que o debate mais qualificado, ele é um debate que enfrenta essa complexidade. Então, a consciência das políticas públicas, ou que esses direitos se organizam na forma das políticas públicas, indica que quem quer trabalhar com isso deve procurar outras informações além daquilo do direito. Como fazer isso, que parece uma coisa muito complexa, né? Como eu disse, o esperado não é que a gente vá fazer um curso de economia, vai fazer um curso de gestão pública. O esperado é que a gente vá se sensibilizar dos dados que são conexos com os dados jurídicos. Então, por isso que olhar para o processo de elaboração da legislação sempre nos dá uma pista. Olha, quando essa lei foi feita, o objetivo era tal coisa. Aquilo que a gente, no direito, aprendia que era uma espécie de a vontade do legislador. Só que a vontade do legislador, hoje, ela é enriquecida com muitas outras informações, que são essas informações dos dados, dos indicadores. Então, eu acho importante, por exemplo, a gente não comprar uma versão nem outra. Tem uma versão que diz, no Brasil tudo é ruim, os serviços públicos são ruins. Não é verdade. No período de plenitude democrática, muita coisa do serviço público no Brasil melhorou, e a gente precisa ter consciência disso, porque o momento pós-pandemia é um momento cuja linha está em disputa ainda. Alguns tendem a dizer, e a gente lê muito sobre isso no jornal, que como o Brasil gastou muito, né, com o auxílio emergencial, com apoio às empresas, o endividamento aumentou, e que vai ser depois um momento, então, de fechar os cofres, de austeridade, e muitos duvidam disso, acham que isso vai ser um desastre se for feito. Na verdade, o que a gente precisa é fortalecer os serviços públicos, fortalecer a condição das pessoas reorganizarem as suas vidas, das empresas reorganizarem a sua atividade e irem para o lado exatamente do Estado Social. É uma reconstrução do Estado Social. Isso implica ter mais critério para o gasto público, não é jogar o gasto público de qualquer maneira, mas e aí, eu não sei se eu respondo a sua pergunta, Jorge, se eu acabo dando uma volta um pouco comprida, mas eu acho que eu estou mais preocupada no aspecto da cidadania. Quer dizer, que a gente volte e o profissional do direito, ele é uma espécie de cidadão muito qualificado, porque ele conhece a legislação, ele conhece a Constituição, e então será o momento de cada cidadão, cada cidadã pesar no debate público nesse sentido, de exigir que haja condição para os serviços públicos, que a saúde pública funcione, que ela seja acessível para todo mundo, que a educação seja acessível para todo mundo, que a assistência, que vai ser muito demandada, seja acessível, que a gente modernize o Estado brasileiro, né, que ele seja mais transparente. Então, tem uma agenda para acompanhar, e eu acho que o profissional do direito, ele tem não só uma condição, mas uma responsabilidade muito grande para isso. Ser um fiscal do Estado de Direito no Brasil não pode se permitir pactuar com práticas autoritárias, né, com censura, com ameaças, com violência, com desrespeito partindo de autoridades. Então, acho que todo profissional do direito, todo estudante de direito,
tem um compromisso com essa agenda, com a defesa do Estado de Direito, a defesa da Constituição de 88, do seu capítulo social. Isso vai ser muito importante para a gente superar o momento agudo da crise e chegar num outro momento. E só para fechar a conexão, você faz a relação disso com as eleições, eu entendo, por tudo que eu tenho lido, que há um compromisso do Brasil, das forças democráticas, com a realização das eleições. Seria um desastre para o país se as eleições não acontecessem. E eu entendo que a gente tem que ter um compromisso pelo fortalecimento da democracia representativa. Esses ataques ao Congresso, ataques aos partidos, eles não atendem ninguém. Eles não vão a serviço de ninguém. É importante para o Brasil que as eleições aconteçam, que as pessoas se informem sobre os partidos, que as pessoas se engajem na melhoria da qualidade da democracia, e todo mundo que é da área do direito tem uma condição privilegiada para fazer isso. Professora, eu queria fazer, na verdade, são 3 perguntas bem correlacionadas e bem diretas, né? A primeira é o que se convencionou chamar de institucionalismo jurídico, né? O que é o neo-institucionalismo e qual é a diferença entre os dois, né? O que diferencia o institucionalismo do não-institucionalismo jurídico? Bom, o institucionalismo jurídico é uma corrente que tem uma tradição muito longa. Existem até os institucionalistas tradicionais que eu estudo, eu acho que eles têm uma importância muito grande, que são os fundadores do direito público, né? 2 dentre eles são referência para o trabalho de políticas públicas, que é Santi Romano, da Itália, e Oriol, da França, os 2 do começo do século XX, que era o momento em que o direito administrativo estava se formando, e estava se formando associado à modernidade, né? O Estado do século XX, o Estado prestador de serviços, o Estado que participava da economia, que organizava a sua base jurídica para isso. Isso se conecta com o estudo de políticas públicas, né, que vai acontecer quase um século depois, na medida em que um dos desafios das políticas públicas é a sua institucionalidade. E isso me dá a oportunidade de voltar àquele problema da complexidade. Se eu estou discutindo que a política pública ela não se resume aos seus artigos jurídicos, ao seu capítulo jurídico, e para entender uma política pública, que é por natureza complexa, eu preciso entender a sua dimensão econômica, a dimensão da gestão pública, a dimensão da política, justamente eu preciso de uma figura que me permita enxergar esses componentes todos. E a figura das instituições jurídicas, pelo institucionalismo tradicional, ela dá um pouco esse caminho ao iluminar o aspecto sociológico da produção do direito, né? Por isso que eu insisto tanto que, para entender políticas públicas, eu preciso entender como é que a lei foi feita, quais eram as forças sociais que estavam por trás, que estavam apoiando a lei, porque isso é muito importante agora, quando a gente vai querer saber por que uma lei é cumprida ou não é cumprida. Quando eu entendo o seu processo de elaboração lá atrás, e como é que se amalgamaram essas forças, como é que elas produziram o convencimento. Tem uma frase que o Santi Romano usa, que é as instituições são as normas e o que põe as normas. Quer dizer, as forças por trás daquilo que gerou as normas são muito importantes para entender por que elas são cumpridas ou não são cumpridas. E aí eu volto para aquele exemplo que eu citei da doutora Hélida Graziani Pinto, em que ela diz, olha, é um problema, se eu estou discutindo uma emenda tão importante, mas eu já sei que tem 12 pontos que não vão ser regulamentados agora, é um problema de desenho institucional e é um problema do próprio processo normativo, deixando vazios aí que depois vão exigir um esforço político tremendo para saber se essa legislação vai sair do papel. O neo-institucionalismo, ele é a base dos estudos de políticas públicas na ciência política, fora do campo do direito. E como o campo do direito, que chega mais tarde para esses estudos, vai precisar saber o que a ciência política fez, ele vai entender o que foram as escolas do neo-institucionalismo. Tem uma que eu acho que é muito promissora para o campo do direito, que é o neo-institucionalismo histórico. Os estudiosos do Estado Social, eles estudam uma coisa chamada os legados institucionais. Quer dizer, quando você vai estudar uma legislação, é muito importante saber a história dela. Voltar ao exemplo do Fundeb, só porque ele, então, nos dá a possibilidade de ilustrar. O primeiro Fundeb, quando ele foi criado, na Emenda Constitucional 53, ele se baseou no Fundef, que tinha sido criado no governo Fernando Henrique pela Emenda Constitucional 14.
Então, existe uma razão, isso é o que a gente chama de legado institucional, ele não começou do zero. E esse Fundeb agora também não começa do zero, esse que vai ser aprovado, que é a emenda, a PEC 15 de 2015 da Câmara, ela se vale dessa história toda. E eu acho que a história até ajuda a entender por que foi aprovada essa PEC com um quórum tão alto. Houve só 7 votos contrários. E por quê? Por causa desse legado institucional. Porque sob o Fundef-Fundeb, o Brasil colheu resultados muito importantes. Isso é importante a gente bater nessa tecla, porque tem gente que diz a educação do Brasil não avançou nada. Não é verdade isso. Avançou muito. A educação, o ensino fundamental, tem um caminho hoje que o Brasil sabe como percorrer. Muito diferente do que existia. Eu me formei ainda antes da Constituição de 88, e a realidade educacional do país era que não tinha a menor ideia de qual era o caminho. Cada governo começava uma coisa. Hoje a gente avançou muito. Tem um plano e tem uma coisa que foi seguida. Tanto assim que essa PEC, quando foi discutida no Congresso, ela foi muito apoiada pelos governadores e pelos prefeitos. Então, isso é o legado institucional. Então, os neoinstitucionalistas históricos, eles dizem, olha, esse legado nos explica. Não foi porque o Maia aprovou, foi importante, o presidente da Câmara aprovou, porque tinha apoio social, isso foi importante, mas porque tinha uma história por trás. Então, eu acho que o Brasil, retomando aquilo que eu dizia antes, nesse período pós-pandemia, em que esse embate de forças, essa queda de braço vai acontecer, uns vão dizer, já gastou demais, fecha o cofre, que é o que a gente chama de visão fiscalista. E outros vão dizer, não, agora é hora de implantar o Estado Social, nós vamos fazer caminhos para o Brasil sair definitivamente da crise. Nesse embate, vai ser muito importante recuperar a história para trás, dizer, o Brasil não vai começar do zero. Tem aí umas experiências bem-sucedidas, e ele organizou a sua saúde pública, né? Tem que lembrar que é um país continental, que tem carências imensas, mais de 200 milhões de habitantes, e ele conseguiu sucesso em várias políticas. Esse caminho vai ser retomado. Então, esse é o ponto que eu queria frisar, e eu acho que o estudo das políticas públicas pode se valer desse aprendizado institucional, de como as instituições foram feitas, moldando, trazendo para dentro de si expectativas, variáveis, coisas próprias do nosso desenvolvimento. Só para fechar a menção ao Fundeb, eu acompanho esse assunto e tive em seminários com especialistas, mais de um especialista. Tem uma pessoa que é muito respeitada, que é o ex-governador Paulo Artung, do Espírito Santo. Eu vou usar um resumo que ele fez. Ele disse, olha, o ensino fundamental no Brasil, agora a gente já sabe o caminho, é só escalar, quer dizer, só dar escala. Que caminho era esse? Esse caminho de apoiar as prefeituras, de apoiar melhorias salariais dos professores, formação, gestão nas escolas. É um conjunto de coisas. Isso que eu estou chamando de Fundeb, tem um conjunto de coisas que está dentro dessa política que já foi demonstrado que dá certo. Então, o Brasil não pode jogar fora essa experiência, tem que retomar e melhorar daqui tudo que deve ser melhorado, evidentemente, tem muito campo para ser melhorado em todos os direitos. E o que nós estamos vivendo agora é o desmonte, é a agressão dessas políticas. Então, precisamos estar muito atentos para cada um na sua trincheira, não deixar que isso aconteça. Professor, há um outro conceito que é muito bem trabalhado nos seus textos, que é a tecnologia jurídica governamental. Eu queria te pedir primeiro para esclarecer um pouco mais sobre esse conceito para os nossos espectadores, mas também para compartilhar conosco a sua opinião sobre a importância dessa tecnologia jurídica governamental para a democracia. Sim, ela é um pouco a tradução daquilo que eu vinha tentando dizer, e acho que nos dá também oportunidade de trabalhar melhor esses exemplos para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Vamos falar um pouco, voltar a falar de controle jurídico. Isso fica mais evidente quando a gente olhar a evolução que o Brasil sofreu, fica mais evidente se a gente tomar uma distância de tempo maior. Então, se a gente olhar, tomar como referência o que eram as políticas, o que era a provisão de direitos, no momento em que a Constituição de 88 foi aprovada, e agora a gente tem mais condição de perceber a evolução desses direitos. E passa por várias coisas. Por exemplo, quando você tem
ou disposições sobre recursos no SUS, disposições sobre mínimos constitucionais, ou na educação, isso é regulamentado por uma série de disposições, por leis, por portarias, e inclusive por mecanismos de controle. Então, a tecnologia governamental é o modo, é o conjunto de técnicas, e dentre elas tem técnicas jurídicas também, não apenas as regras especificamente, mas as técnicas de elaboração dessas regras, que permitem fazer um controle melhor com menos gente ou com mais celeridade. Por exemplo, os indicadores são uma técnica. Eu vou voltar para o campo da educação. Hoje se fala muito em IDEB. O IDEB é parte de uma tecnologia. Hoje você não fala só em direito à educação de uma maneira vaga. Alunos aprenderam ou não aprenderam. Você tem um referencial objetivo, que alguns até questionam se é o melhor, se não é o melhor, mas é um referencial objetivo, baseado em avaliações, que vai dizer que houve uma certa, especialmente do ponto de vista comparativo, vai comparar o IDEB de 1 ano com 2 anos depois e vai dizer se houve evolução ou não. Isso é um componente da tecnologia jurídica governamental, que é porque esse é um indicador criado juridicamente, mas que pode estabelecer vinculações. Então, quando você tem os planos de educação, os planos estaduais, os planos municipais, que prevêem a melhoria desses indicadores, isso é um componente da tecnologia, porque por aí você pode vincular gastos, por aí você pode dizer que, por exemplo, gastos extraordinários, quando o governo não cumpriu as disposições do plano, são, em princípio, passíveis de um crivo mais rigoroso de controle, porque você tem uma referência objetiva para dizer que aquelas obrigações que são prioritárias não foram cumpridas ainda. Então, essa é a tecnologia, é uma espécie de tradução de deveres, de obrigações governamentais em regras, em procedimentos, em critérios de aferição, que vão tornar possível um controle menos arbitrário, menos aleatório, mais efetivo do ponto de vista do tempo, mais oportuno, né? Não esperar que as coisas, que as políticas se desandem, saiam dos seus trilhos para que sejam exigidas medidas para a execução dos direitos corretamente. Professora, nos últimos anos, a gente tem visto, né, o surgimento de novas formas, né, de mecanismos de participação dos cidadãos brasileiros, da sociedade civil organizada, de um modo geral, no ciclo das políticas públicas brasileiras, né? Eu destacaria aqui as audiências públicas, né, que se não são tão novas assim, elas passaram a ser utilizadas num passado recente de uma maneira mais sistemática. Mas hoje a gente vive um momento muito delicado, né, da política brasileira. E eu queria exatamente lhe perguntar se esse cenário político que nós vivemos ele tem alterado essa participação crescente, por assim dizer, dos cidadãos e da sociedade civil na construção de políticas públicas. Esse cenário, Jorge, é o mais adverso que a gente poderia imaginar. É uma coisa muito preocupante, muito dramática. O governo, a gente vive um paradoxo, que é um governo que passou por uma eleição, e embora uma eleição contestada, é bom lembrar que um dos candidatos foi limitado na sua possibilidade de participação por um processo que é altamente contestado, né? Mas entendendo que esse governo foi eleito, a gente parte do pressuposto que isso seria um requisito democrático. Mas todas as práticas que foram tomadas dali para frente são profundamente antidemocráticas e desrespeitam o processo democrático. Então, um governo que ataca o Congresso, um governo que faz manifestações públicas contra o Poder Judiciário, né, e faz um conjunto de iniciativas de desmonte das políticas públicas. Tem que lembrar que ele, logo no começo, ele teve propostas de revogar dispositivos da Lei de Acesso à Informação, revogou a disposição que previa o funcionamento dos conselhos, então só ficaram os conselhos que eram previstos por lei, revogou aquilo que estava regulamentado por decreto. Então, isso é um retrocesso democrático e uma agressão a esse processo de amadurecimento democrático que o Brasil vinha vivendo, vinha travando até 2016, que é muito lamentável. É muito lamentável e nós não podemos aceitar. Então, uma das leituras para isso é o descompromisso. O governo está favorecendo as forças do atraso, as forças conservadoras,
e a população está sofrendo muito. Né? A condução da Covid, toda a crise sanitária, é muito preocupante, é muito lamentável, porque o Brasil tem uma estrutura, como eu dizia, a estrutura do SUS é uma estrutura que já vem melhorando e vem passando por esse aprendizado institucional nas últimas décadas. A pandemia do Covid-19 não é a primeira pandemia pela qual o Brasil passa. O Brasil já passou pela SARS em 2009, passou pela uma outra pandemia em 2002, salvo engano, e a estrutura do SUS foi muito hábil para enfrentar aquela pandemia e pôde controlar aquela pandemia naquele momento. E ela poderia ter dado mais resultados, e basta ver que, enquanto a gente teve sob o ministro Mandetta, o que ele fez, aquele gesto simbólico dele das entrevistas diárias, vestindo o colete do SUS, queria dizer que ele ia usar aquela estrutura que tem limitações, que vinha sendo desfinanciada, como está sendo denunciado pelos militantes da área. Não, o Brasil estava fechando leitos, tinha uma série de problemas no SUS, mas, mal ou bem, é uma estrutura que é capilarizada, que atende o Brasil inteiro, todos os municípios, todos os estados, e que tem uma série de protocolos, de maneiras de trabalhar que vêm sendo desenvolvidas. O Brasil podia ter dado outra resposta, nós não estaríamos nesse estado tão triste de chegar, tão vizinhos de 90 mil mortes, quer dizer, são 90 mil brasileiros, 90 mil famílias chorando as suas pessoas, quando outros países deram outras respostas. Isso não era obrigatório, a gente podia ter evitado isso. E nós tínhamos uma estrutura pública para isso. Basta dizer que eu já residi numa cidade no sertão do Rio Grande do Norte que tinha 55 mil habitantes na época, né? Imagine. Então seria 2 cidades como essa completamente dizimadas, né? É uma coisa que nunca nós vamos chorar o suficiente essas mortes, e elas poderiam ter sido evitadas. E tem uma outra coisa que eu acho assim absolutamente vergonhoso, para usar um termo muito fácil de traduzir o meu sentimento nesse momento, é vergonhoso. Eu me lembro que no começo da pandemia, quando eu ainda tinha, por assim dizer, estômago para acompanhar o noticiário diariamente, para tentar ver qual era a evolução do programa, eu confesso que eu era daqueles que esperava às 5 horas para ver os números da contaminação e tudo mais. Eu me lembro que se discutia exatamente, os Estados Unidos já estavam num estado calamitoso, e se discutia que a grande diferença entre os Estados Unidos, né, e o Brasil é que nós tínhamos um sistema público de saúde, né, o SUS, e de repente a coisa conseguiu entrar num nível de desgoverno de lá para cá, que nós estamos muito próximos de pelo menos empatar e quem sabe passar dos Estados Unidos, tanto em número de contaminados quanto em número de mortos, né? Os números são terríveis, isso é absolutamente assombroso. E tem uma outra coisa que eu acho muito delicada do cenário atual. A gente, para o bem, ou sobretudo para o mal, né? O modelo presidencialista, a figura do presidente faz uma diferença muito grande, né? A imagem dele tem um peso muito maior do que em outros sistemas de governo, né? E a nossa imagem hoje no mundo é a pior possível, né? É a pior possível tanto no enfrentamento dessa crise, mas em todas as outras grandes questões, diplomacia internacional, proteção do meio ambiente, enfim, o cenário realmente é muito delicado. Mas eu queria, engatando até um pouco nesse, acho que foi mais um desabafo, ou uma reflexão pessoal do que qualquer outra coisa, mas engatando um pouco nesse meu desabafo, eu queria fazer uma outra provocação, uma outra pergunta, que é exatamente sobre o que essas entidades da sociedade civil organizada, movimentos sociais, sindicatos, enfim, organizações não governamentais, associações, institutos, né, por que não, de estudo do direito e de outros ramos todos, qual é o papel que todos esses têm na defesa do Estado Democrático de Direito, né? Aliás, até qual é o papel da nossa OAB nesse momento, nesse cenário tão turbulento, para a defesa da nossa democracia.
Olha, esse período, você lembrou bem que no começo da pandemia a gente avidamente acompanhava as notícias, queria entender o que estava acontecendo. E chega um momento que acho que a gente tem a reação oposta, de ter quase que um desalento, um desânimo muito profundo, porque o quadro é muito feio. É muito feio, né, o que, por exemplo, está acontecendo com as políticas ambientais no Brasil, é uma coisa que pode ter um impacto para o mundo muito grave, né, na aceleração do aquecimento global. Então, a gente se pergunta como, de fato, como nós podemos agir. E aí tem duas componentes que eu acho importantes. A primeira é não se deixar abater. O quadro é grave, mas e por isso que eu acho importante a gente olhar para trás e olhar o que o Brasil já superou crises e ele tem referências. A gente vê as referências e não perder o norte, olhar e saber que vai ter um momento depois, né? Para aquilo ser o nosso guia de ação desde agora. E o outro alerta, não minimizar os efeitos negativos desse governo, de todo o trabalho que vem sendo feito, eu acho que a palavra é sabotar, para sabotar os direitos e para sabotar a democracia. É um governo profundamente antidemocrático. Então, às vezes a gente vive uma coisa até paradoxal, porque o governo tem sido profundamente incompetente na sua relação com o Congresso. Por exemplo, em matéria de educação, em várias matérias. É um governo que que teve a maior quantidade de atos rejeitados pelo Congresso, medidas provisórias que caducaram. Então, isso talvez nos tendesse a dizer, bom, ainda bem que eles são menos competentes, mas isso não faz com que o estrago à democracia seja menor. O estrago à democracia é muito grande e ele não pode ser minimizado. Então, temos que estar vigilantes pelas mínimas coisas. Por exemplo, tem a questão do ambiente extremamente grave, então o poder de denúncia, o convencimento às pessoas, aqueles que acham que, desde no campo da saúde, precisa discutir com aquele que diz que é uma gripezinha para dizer não é só uma gripezinha, não é só uma queimadazinha, não é só uma perseguiçãozinha, não é só um aumentozinho de armas e de munições por aí afora. Cada uma dessas coisas compromete, ofende, coloca em risco a democracia, coloca em risco o Estado de Direito. Então, eu acho que tem um papel para cada um de nós, que, como eu disse, advogados, bacharéis, estudiosos do direito, temos essa noção mais qualificada da cidadania, nós temos uma responsabilidade de conversar com outros, de alertar para os riscos daquilo que está sendo posto, de nos informar, de informar os nossos colegas, que nós, na prática do direito, a gente tem uma tendência claro, a nos apropriar das questões técnicas, mas eu acho que um papel de quem estuda políticas públicas, de quem estuda a teoria do Estado, é chamar atenção para essa ligação que cada um de nós tem com o ambiente político, no sentido mais amplo, não estou me referindo à política partidária, mas de cada um de nós, como é que a gente tem a responsabilidade cidadão e cidadã, de nos informar, de estar alerta e de mostrar como tem coisas que estão em perigo, precisam do nosso cuidado, da nossa vigilância, para não descarrilhar e para a gente não perder todo o esforço de construção da democracia dos últimos 32 anos. Professora, uma última pergunta. Na sua opinião, né, o tratamento jurídico dado à inovação tecnológica, né, e os seus arranjos jurídico-institucionais no Brasil, eles respondem aos anseios do desenvolvimento econômico e social e ao nosso eterno combate às desigualdades regionais? Bom, a inovação tecnológica é vista como uma das possibilidades de um novo patamar de desenvolvimento que o Brasil vai precisar muito para sair da pandemia. A legislação da inovação tecnológica começa com a Lei de Inovação em 2004 e depois a reforma do Marco Legal da Inovação Tecnológica em 2016, ela procura fazer aquilo que se convencionou chamar de tripla hélice, né? Aproximar o governo, que é o grande financiador da inovação, das universidades e das empresas e daqueles que usam a inovação. Então, o Brasil tem empresas disseminadas pelo país, tem
instituições de ciência e tecnologia, né, tem as universidades produzindo ciência e tecnologia, mas tem uma limitação no uso, na incorporação dessa tecnologia pelas comunidades, pelo poder público, pelas cidades, pelas empresas. Então, a legislação de inovação, ela visa tornar mais fáceis, mais ágeis e mais comuns esses contratos, a aproximação entre empresas e universidades, por exemplo. E uma das coisas importantes, eu acho que a pandemia está mostrando, e tem conexão com aquilo que a gente falava antes, é que o conhecimento é crucial para o desenvolvimento. Né? Não vai haver, se houver um sucateamento das universidades, da estrutura de pesquisa, aí é que não tem perspectiva para o Brasil. Se o Brasil quer uma perspectiva para o futuro, ele precisa cuidar com muito carinho das suas universidades, da sua pesquisa. Todas essas estruturas precisam estar mais, e acho que também estão sensibilizadas para isso, precisam estar mais prontas para estar mais próximas da população. E a gente vê hoje, quer dizer, discussões tão complexas como essas da Covid, como tem cientistas, as pessoas estão ouvindo, foi cientista no Roda Viva falar de coisas complicadas, e eles souberam traduzir em miúdos as pesquisas como elas estão sendo feitas. Mesma coisa em matéria de políticas públicas. Então, a ciência tem um papel central, falar em inovação é reconhecer que esse papel é central também para difundir, disseminar esse conhecimento, essa tecnologia para uso pelas empresas, para uso pelos governos, para uso pelas populações, para que a gente possa ir para um outro patamar de desenvolvimento. Por isso também que a pauta das políticas públicas de educação é tão importante. Não foi à toa que eu bati tanto nessa tecla do Fundeb, porque eu acho que a política de educação é o nosso passaporte para um outro mundo que nos faça sair dessa crise toda com alguma perspectiva para o futuro. Nós não podemos pôr, em nome da situação fiscal, dos limites fiscais, jogar fora as nossas possibilidades de futuro. Né? Nossa possibilidade de futuro é pela inovação, é pela ciência, é pela educação, para qualificar o nosso povo, para sim produzir os caminhos para a gente desenhar uma nova realidade melhor do que a que a gente vivia antes. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pela sua aula tão descontraída, né, para esse bate-papo tão enriquecedor, tão produtivo. É uma alegria tê-la conosco, ainda que virtualmente, aqui na Escola Superior de Advocacia. Eu agradeço também aos espectadores que acompanharam esse programa, mas queria deixá-la com a palavra final, para transmitir uma última mensagem, se quiser, aqui, para quem nos acompanhar. Olha, Jorge, eu agradeço muito, foi muito gostosa essa entrevista, essa nossa conversa. Mando um abraço para todos os que nos assistem, o público da ESA e o público em geral, e queria deixar essa mensagem. Nós estamos vivendo um momento de muita aflição, de muito sofrimento, de muita dor. Por outro lado, existe aí no fundo a possibilidade de que a gente tire desse momento de crise, como outros estão dizendo, né? O mundo deu saltos em momentos de crise. A gente pode ser cético em relação a isso, mas sempre tem aquele fundo de esperança que a gente não deve perder, e a gente deve buscar enxergar nesse momento de crise as possibilidades e oportunidades para a gente produzir uma coisa melhor e um mundo mais cooperativo, mais solidário, que saiba aprender com essa experiência de dor e de sofrimento e passar por uma realidade melhor. Essa é a minha esperança, assim, se eu puder contribuir para isso, eu vou ter ficado um pouco mais satisfeita. Muito obrigada pela oportunidade.